Aula de ensino religioso, religião, religiosidade e diferenças. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. Religião é uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada Igreja. Religião, todos os tipos de religião, têm seus fundamentos. Algumas se baseiam em diversas análises filosóficas que explicam o que somos e por que viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé e outras em extensos ensinamentos éticos. Religião, no sentido assim figurado, significa qualquer atividade realizada com rígida frequência. Por exemplo, ir para a academia todos os dias, para ele é uma religião. Religião, para a BNCC, do Ensino Fundamental 1 e 2, o componente curricular ensino religioso, é um meio para propiciar conhecimento sobre questões religiosas, culturais e estéticas, partindo das manifestações religiosas explicitadas pelos estudantes. Religião também é uma maneira de proporcionar entendimento quanto ao direito de liberdade de consciência e manifestações da crença, quanto é para promover os direitos humanos. Religião, assim como é para desenvolver habilidade e competências para aprimorar o diálogo quanto ao posicionamento religioso, a fim de explicitar o respeito e a liberdade entre as diversas concepções tidas por cada aluno, contribuindo assim no desenvolvimento da formação de valores, princípios éticos e da cidadania. Religião, para que esse conhecimento sejam efetivos aos estudantes, a BNCC do Ensino Fundamental 1 e 2 divide os conteúdos do componente curricular do ensino fundamental em unidades temáticas. Conheça, primeiro, identidades e alteridades. Segundo, manifestações religiosas. Terceiro, crenças religiosas e filosofia de vida. Religião, do latim religare. Religar é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Religião. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a ética, as leis religiosas ou um estilo de vida, preferindo de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. Religião significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Religiosidade, normalmente, a religiosidade consiste em uma série de ações que têm como objetivo a reflexão dos valores éticos que apresentam algum teor religioso. Essas ações servem como uma espécie de avaliação moral da dedicação que aquela pessoa possui para a religião. Religiosidade, de maneira assim geral, a religiosidade mostra o sentido que uma pessoa possui ao refletir sobre questões ligadas à religião e às crenças religiosas pessoais que mostram o poder da fé. Do ponto de vista teológico, a religiosidade exerce a influência dos valores e no modo de agir de uma pessoa ao refletir sobre o que é e o que não é correto para ela.
religiosidade. Além deste aspecto, outro fator observado dentro das questões teológicas é a forma que um sujeito consegue, dentro da sua crença religiosa, se comunicar com suas divindades, seja através de rituais, orações ou rezas. Religiosidade. Estas expressões estabelecem uma forma de diálogo espiritual que possui grande valor dentro da linguagem religiosa. Religiosidade. A religiosidade, ela mostra um tipo de conhecimento diferente do racional, ao integrar o plano da fé como um valor de verdade. O termo pode ser substituído por sinônimo como devoção, fé, crenças, fervor, piedade, santidade, santimônia, retidão, zelo, pontualidade, fidelidade, probidade, escrúpulo, correção e rigor. Em linhas gerais, a religião é o segmento pela qual o indivíduo tem sua crença em Deus ou deuses e na fé divina. Já a religiosidade trata da relação que o indivíduo possui com esta crença. Diferença entre religião e religiosidade. Podemos dizer que religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas que acordam com seus ensinamentos, doutrinas e costumes. Além da religião, também existe a religiosidade, que para muitos nada mais é que ter a qualidade de ser religioso, ou seja, ter uma religião. Religião, etimologicamente, a palavra religião vem do latim religare, significa ligar, ligar o homem com Deus, ligar o homem com seu Deus. Religiosidade trata da maneira de refletir sobre a vida religiosa e as suas ações. Diferença é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas por uma grande massa de pessoas, e conhecer essas crenças é seguir e viver os ensinamentos.